meus amores! Estou aqui de volta com vocês, terceiro ano lindo do meu coração. Tudo bem com vocês? Está tudo tranquilinho? Como é que vocês estão? Ainda com dúvidas na aula? Como é que tem sido a evolução de vocês? Não se esqueçam que, se você tiver dúvida, você pode mandar um recadinho para mim, que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Outro recadinho, vamos lá para os nossos recadinhos antes de começar a nossa revisão, né? Recadinho número 1, vai lá no YouTube, num tempinho que você tiver, deixa o seu joinha pra gente, deixa o seu recadinho, ou manda um recadinho para mim também através da sua professora ou professor presencial, tá bom? E o meu segundo recadinho é um abraço lindo e maravilhoso para uma turminha que vocês vão ver agora. Olha que turma linda! É a turma lá da professora Leidinalva, da escola Roberto Marinho, extensão Roberto Marinho, lá de Machadinho do Oeste. Eu estive com eles. Olha que galera linda, né? É o terceirão lindo da mediação tecnológica lá de Machadinho do Oeste, da escola Roberto Marinho, extensão Roberto Marinho. Então, um beijo para vocês, beijo no coração e simbora lá para a nossa revisão. Na aula de hoje, nós falamos sobre os sufixos aumentativos e diminutivos. Eu sei que foi uma aula com muita informação, que a professora quase não parava de falar, mas a gente conseguiu chegar ao final dela vivos, né, galerinha? Então, nós falamos dos sufixos e prefixos. Os sufixos aumentativos e diminutivos, que vão conferir um valor semântico àquela palavra que ele está se referindo, normalmente um adjetivo ou um substantivo, onde o aumentativo vai dar uma característica elevada e o diminutivo uma característica mais inferior. Às vezes, dependendo da forma com que você fala, o aumentativo ou o diminutivo, ele pode ter um caráter positivo, um caráter negativo, afetivo, de ironia ou etc. Nós também vimos que os sufixos aumentativos são os terminados em ota e ote, on e ona, acha e acho, acha, acho, ucha e ucho. E vimos que os diminutivos são aqueles terminados em ito, ita, cito, cita, idio, idia, excito, excita, in e ina. Aquele primeiro, ele é usado mais como forma afetiva, onde a gente viu que o segundo, ele vai falar também, às vezes, dependendo do contexto, pode se parecer também uma forma ofensiva, então a gente tem que tomar cuidado com o cito e o cita. Enfim, temos também o in e ina aqui embaixo, galerinha, que ele também tem o valor afetivo, tá? Então a gente só tem que tomar muito cuidado com as palavras que vamos usar. Nós também vimos os sufixos tad e dade, que são aqueles que são as variantes, na verdade, do dade, né? O sufixo, na verdade, é o dade, onde ele vai ter uma maior qualificação dos adjetivos. Então, a gente encontra inúmeras palavras com esse sufixo. E tem as suas variedades, o edade, o idade e o tad também. Vimos os prefixos negativos, vimos que eles estão presentes em praticamente todos os textos que nós lemos e que eles costumam ser utilizados para economizar palavras, ou seja, para dizer algo com menos textos. Por exemplo, ao invés de eu dizer algo que não se vê, eu falo invisível. Algo que não se pode tocar, eu falo intangível, igual aqui no nosso exemplo. Vimos que os prefixos negativos, o prefixo negativo por excelência, ou seja, aquele que a gente pode traduzir mais palavras para o negativo, é o des. Também vimos o você ou da Argentina, que é o uso do vós no lugar do tu. Vimos um pouquinho desse livro, o Crepusculário, que é um livro de poemas do Pablo Neruda. E fizemos uma viagem rapidinha, mas muito bacana, para a querida e amada Argentina, esses nossos vizinhos que eu amo de paixão. Então, galerinha, agora é com vocês.
É a hora de vocês colocarem a mão na massa, certo? E então, galerinha, agora é aquele momento super especial onde vocês vão colocar a mão na massa. Então, simbora fazer a atividade. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Voltamos, bebês! E aí, galerinha, como é que foi essa atividade? Tranquila? Tiraram de letra, né? Vocês são tops, tops, tops. Eu sei que vocês não tiveram dificuldade alguma em realizar essa atividade. E por isso, nós vamos agora corrigir. Vamos lá para a primeira questão? A primeira questão dizia o seguinte: marque a alternativa que corresponde à formação verbal correta para completar a frase com o uso do quê? Do você, gente. Então, você tem que pensar o quê? Que, primeiro, o boss, ele é usado no lugar do tu, tá bom? Então, pensando nisso, nós vamos ver qual que vai encaixar aqui nessa frase, usando o boss, tá? Vos, un buen amigo. Alternativa A, vos sois un buen amigo. B, vos sos un buen amigo. C, vos eres un buen amigo. D, vos somos un buen amigo. E, vos sois um bom amigo, um buen amigo. Lembra lá daquela regrinha que eu falei? Que quando for lá os verbos irregulares, vocês vão utilizar a terceira pessoa, a segunda pessoa do plural, então seria sois, vão tirar o i e o que sobrar é o vós, tá? O vós. Então, qual é o que entra aqui? É a alternativa B. Vós sos um buen amigo, certo? Esse aqui era muito fácil, né, galera? Esse aqui era só você ter dado uma olhadinha na regrinha, onde você tira lá o i da segunda pessoa do plural e acrescenta no você. Certo? Tranquilas? Essa tava de mamão com açúcar, tava de graça essa. Essa tava muito fácil. Então vamos para 2. Vamos ver se a professora complicou mais essa 2. Nós estudamos que os prefixos negativos são aqueles usados para indicar o quê? Uma negação ou ainda uma oposição de uma palavra. E criado através de uma palavra raiz. Então, você tem a palavra raiz e aí através dele você vai acrescentar ali o negativo. Das opções abaixo, qual que não é um prefixo negativo? Infeliz, descontento, antibiótico, anormal ou mini-golf? Então, vamos lá. Nós vimos que dos prefixos negativos nós temos várias formações. Nós vimos que temos o in. Então, infeliz é sim um prefixo negativo. Nós vimos que o prefixo negativo de excelência, ou seja, aquele que a gente consegue negativar mais palavras, é o des. E olha ele aqui, descontento. É algo que não está contente. O infeliz é algo que não está, ou alguém que não está feliz. Descontento, quem não está contente. Então, ele também é um prefixo negativo. Nós vimos que temos também o anti. Lembram disso? Que é aquele sentido de proteção, né? Igual anti-alérgico contra alergia, é o contra, né? Anti-inflamatório, contra inflamação, e antibiótico. Então, antibiótico também é um prefixo negativo. E nós vimos também lá, um dos primeiros que nós vimos é o a. O a na frente de algumas palavras, ele também faz o papel de negativo. E nessa palavra, principalmente, anormal é aquilo que não é normal. Portanto, nos sobrou a alternativa E, mini-golf. Esse mini aqui, ele está dando sentido de negativo, galera? Não, ele está dando sentido de diminutivo.
e ainda não é um diminutivo usado na língua espanhola, tá bom? Então, deixa eu apagar minha bagunça e vamos lá para a nossa alternativa correta. É a alternativa E, mini golf. Também estava muito fácil, não estava não? Era só você ter olhado certinho nas regrinhas. Vamos lá para a questão número 3. Marque a opção onde todas as palavras possuem um prefixo negativo. Então, de todas as palavras que estão aqui, tem uma que todas são um prefixo negativo, certo? Então, nós temos imortal, desafio anterior. Imortal é negativo? Possui? Possui. Desafio. Professora, tem um des aí, mas será que esse des é algo negativo? Olha aqui, anterior. Anterior, ele é negativo. Porém, esse des aqui, ele faz parte da palavra. Ele não é um prefixo negativo. Ele não está falando algo negativo. O desafio é o nome da palavra normal. Então, a gente já sabe que a alternativa A não é. B, atemporal. Atemporal, também é o que não é temporal. Distribuição. Esse diz aqui, ele é negativo, gente? Ele está dizendo algo contra algo que se distribui? Não, né, galera? Então, também não é um prefixo negativo. Contrato. Contrato é também negativo? Também não é, galera. Não é negativo, também não é de oposição. Contrato é o nome da palavra mesmo. No 2, ateu. Ateu, ele é um prefixo negativo? É, sim. Que teu vem do que, gente? De acreditar. E quem é ateu é aquele que não acredita. Desperdício. Esse sim. Desperdício é o oposto de não desperdiçar. Significa não desperdiçar, perdão. Intolerante é o oposto de quem é tolerante. Então, por enquanto, o que está encaixando é a letra C. D. Amorfo. Esse é também. Desválido. Sim, é o que não é válido. Importante. Importante é sim, aqui não é um prefixo negativo. E na letra E, antigo, distinção e contigo. Contigo não é um prefixo negativo. Então, claro que só nos restou a alternativa C, ateu, desperdício e intolerante. Essas são as palavras que estão todas no negativo. Seguindo, 4. O que significa o prefixo afro nas palavras afrodescendente e afrocolombiano? Professora, mas a senhora não colocou nenhum prefixo desse lá na nossa aula. Mas não tem problema, afro também é um prefixo. Afro quer dizer alguma coisa, principalmente em frente dessas duas palavras, descendente e colombiano. E o que significa afrodescendente e afrocolombiano? É que tem pelo afro, quem tem pelo afro, quem tem cabelo afro? Não. Que são afrodisíacos? Não, professora. Que vivem na África? Também não. Que são colombianos que vivem em Bogotá? Não. Mas, sim, são descendentes dos africanos. Então, todas as palavrinhas, tanto em português quanto em língua espanhola, que tiverem a palavra afro na frente, significa que, tiverem esse prefixo afro na frente, significa que é uma palavra que está dizendo que eles são descendentes de africanos. Certito? Então, galerinha, agora a gente chegou naquele momento super top, super especial, que é o momento do Se Liga no Enem, certinho?
Então vamos lá, porque a professora não podia deixar para lá e ela ia trazer outro texto para vocês. Então vamos lá para o texto de hoje. O texto de hoje é da Universidade Aberta do Brasil, do ano de 2014. Olha o texto. Música, arquitectura, ciudad. La construcción de una sala simboliza el destino de una ciudad. Cierta idea de espacio público, cierta idea de comunicación en la fragmentada sociedad metropolitana. Pero las relaciones entre música y arquitectura poseen también una dimensión creativa. Puede recordarse, por ejemplo, el pabellón Philips, pensado por Le Corbusier y Ioannis Txanacs por la Exposición Internacional de Bruselas en 1958, cuyas curvas eran una réplica de la idea de Txanacs de desplazamiento sonoro continuo. Tanto el arquitecto como el compositor ingeniero buscaban una nueva belleza porque confiaban en que el mundo poseía una orden sustancial. La ilusión aún pervive. Pervive la necesidad de encontrar un punto de reunião em la fragmentação atual. E a pergunta para esse texto é a seguinte, babies. Na frase, pero las relaciones entre música y arquitectura poseen también una dimensión creativa. O vocabulário em destaque aporta a ideia de que esse vocábulo aqui, todinho, essa frase, ela vai ter uma ideia de que esse nosso pero las relaciones entre música e arquitectura possuem também uma dimensão criativa. Esse pero, ele tem uma ideia de acréscimo, simultaneidade, finalidade, oposição ou conclusão. Galera, só para que vocês lembrem, o pero é o nosso mas, porém, contudo, todavia, entretanto e assim sucessivamente. Então, essas palavrinhas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, todavia, entretanto, ela quer dizer o quê? Acréscimo, simultaneidade, finalidade, oposição ou conclusão? Claro, né, professora, que ela quer dizer oposição. Isso mesmo, meus bebês lindos da minha mediação tecnológica. E estamos aí chegando ao final dessa atividade da aula 8. Eu espero que vocês tenham curtido bastante, que não tenham tido problemas, mas que se tiverem, tá com dúvida ainda, foi um conteúdo bem cansativo às vezes para alguns, mas muito necessário. Então, se você ainda tem dúvida, manda perguntinha para mim que eu tenho o maior prazer em responder. Então, galerinha, um beijo no coração e hasta a próxima classe.